A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma quarta-feira, a última quarta-feira desse ano de 2020, mais uma oportunidade que a gente tem de continuar aprendendo com as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Eu quero convidar você a assistir mais essa aula junto com a gente, junto com o pastor Helder, e que nós possamos tirar proveito disso que nós vamos aprender agora. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno e tenha uma boa aula. Graça e paz, amados. Nós vamos continuar o nosso estudo no Sermão do Monte. Como eu tinha prometido nas pregações passadas, nas aulas passadas, nós iríamos ver de maneira mais detalhada a oração dominical. Lembrando que nós estamos na quarta parte do Sermão do Monte, a parte que trata da religião do cristão, que trata da sua piedade. Lembrando que piedade no cristianismo não é uma pessoa caridosa, não. Piedade é a vida cristã, é a sua fé vivida no cristianismo. Isso é piedade cristã na Bíblia. E nessa quarta parte do Sermão do Monte, que trata da religião do cristão, da piedade do cristão, ele usa 3 exemplos para mostrar que o cristianismo é diferente de tudo que há no mundo. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião do céu, de cima, de Deus. Não é uma religião humana, não é uma invenção humana. E nessa quarta parte ele pegou 3 exemplos que se encontram praticamente em todas as religiões do mundo, 3 práticas, e diz: a do cristão é diferente, e vai mostrar porque é diferente. Inclusive é diferente da prática judaica que Jesus questionou na sua época. Quais são esses três exemplos? A esmola, a oração e o jejum. Ele corrigiu 3 práticas comuns de todas as religiões, ou de praticamente todas as religiões mundiais, e especificamente do judaísmo disse: olha, essas práticas estão erradas, não estão agradando a Deus. Pior, não só não estão agradando a Deus, como estão trazendo sobre essas mesmas pessoas a ira de Deus, o que é pior ainda. É o que eu falei em todas as pregações: o cristianismo é a contracultura cristã, é a contracultura que se opõe a esse mundo. É como John Stott trata o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a contracultura cristã. Não só John Stott, Martin Lloyd Jones e tantos outros pregadores, João Calvino, Lutero, eles viam aqui a contracultura cristã. Até um copo d'água, meu irmão, um copo d'água que um cristão dá é diferente do modo que o mundo dá. O cristão dá um copo d'água dizendo para a pessoa que vai beber aquele copo d'água que está fazendo isso porque ama a Deus, para a glória de Deus, por isso tem misericórdia dele, porque Deus tem misericórdia dele primeiro. Ele está dando um copo d'água porque ele conhece uma água que mata a sede definitivamente, e por aí vai. Assim é o Sermão do Monte. Então, nesses 3 exemplos, coisas triviais como dar uma esmola, como orar, como jejuar, há tantos ensinos, você fica admirado com a profundidade. Sim, coisas básicas, simples como essa, havia todo o ensino de Deus para a humanidade. Imagine coisas mais profundas, como por exemplo, a sessão passada que foi a justiça de Deus. Muito bem, então Jesus começa essa sessão pegando esses 3 exemplos. Eu já falei sobre as esmolas, eu já falei sobre a oração, eu já falei sobre o jejum. Só que quando chegou na oração, ele deu um exemplo, um modelo de oração. Até respondendo, segundo Lucas, até ajudando, não seria a palavra ajudando, até atendendo um pedido dos seus próprios discípulos. Pai, Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus deu a chamada oração dominical, ou oração do Pai Nosso, como queira, né? Que se encontra no Sermão do Monte e se encontra nos outros evangelhos também. Hoje,
já que eu tratei das esmolas, da oração, do jejum, eu gostaria de tratar da oração dominical em si. Olhar a oração dominical, o modo como Jesus ensinou a oração dominical e os ensinos que estão na oração dominical. Então, para fechar essa parte, eu queria entrar no mérito da oração em si. Ele já tinha começado dizendo: quando orardes, não sejais como os hipócritas. E aqui de cara nós já estamos vendo que há dois problemas. O primeiro é que a oração pode ser feita com hipocrisia, é o primeiro problema. Só que ele diz que há um segundo problema. E qual é o segundo problema? Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7. E orando, não pode ser como os hipócritas, primeiro problema. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe pensais. Qual é o segundo problema? Vãs repetições. Então, a oração do cristão não pode ter estes dois problemas. Não pode ser oração hipócrita, com o fim de ser visto pelos homens, porque se o teu propósito é que as pessoas te vejam orando, te vejam como você é religioso, você já recebeu a sua recompensa. Deus não te deve nada. O que é que você queria? Eu queria ser visto pelos homens. Foi visto? Foi. Acabou. Já tem sua recompensa. O cristão não pode ter esse sentimento. Isso é um ato de hipocrisia. Pegar uma coisa boa e fazer dela uma coisa hipócrita. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é a vã repetição. E aqui nós vamos ter que discutir esse assunto com calma. Então a hipocrisia não é o único pecado a ser evitado na oração. As vãs repetições ou as orações mecânicas são o outro problema. Por que são dois problemas diferentes? Eu explico para você. A hipocrisia é um abuso do propósito da oração. Meu amado irmão, a oração é você entrar em contato com Deus, é conversar com Deus, como eu expliquei nessa passagem específica. Orar é falar com Deus, é conversar com Deus, é um filho conversando com seu pai. Se o filho está conversando com o pai, mentindo, com hipocrisia, isso é uma coisa vil, isso é um pecado terrível. É por isso que hipocrisia é a palavra mais pesada na boca de Jesus Cristo para essas situações, certo? Porque a hipocrisia é um abuso do propósito da oração. O propósito da oração é você entrar em contato com Deus, é você orar com Deus que conhece tudo, teu coração, tua mente, teu passado, teu presente, teu futuro. Então é um abuso do propósito da oração. E as repetições? É um abuso da natureza da própria oração. Se a oração é conversar com Deus, a vã repetição é um abuso dessa natureza, porque não conversa com Deus, é lógico. Então Jesus está aqui corrigindo dois problemas, condenando, para ser sincero, dois problemas: a hipocrisia e a vã repetição. Ele condenou a hipocrisia, no caso aqui dos fariseus, e agora condena a oração sem significado, a oração mecânica. Problema que havia tanto no judaísmo como nas religiões seculares e mundanas. A primeira parecia ser a tolice dos fariseus, a hipocrisia, porque é ser muito tolo você ser hipócrita diante de Deus. Não tem como se esconder de Deus, é uma tolice. E a outra é a tolice dos gentios. Ele vai até dizer: pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Veja só, eles pensam, mas nem ouvidos vão ser. Agora, qual é o problema com a vã repetição? Agora vamos ter calma aqui, vamos devagar, como diz lá no Ceará, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Vamos lá. A palavra vã repetição que aparece aqui na minha Bíblia, não sei como é que está em outras versões, ela vem de um verbo grego chamado, os professores geralmente falam batologuel, geralmente as pessoas do grego falam, mas no grego mesmo a pronúncia seria bataloguio. Mas tudo bem, batologuel, batologuio não faz diferença. Qual é o problema com esse verbo?
O problema é que ele só acontece aqui. E o pior, ele é tão raro, que aqui é um verbo, viu? Não usei de van repetição, na língua grega é um verbo, não tem em português, não tem jeito, né? O problema é que esse verbo é tão raro, que nós não temos ele em outros locais. E as pessoas ficam tentando descobrir o que Cristo quis dizer usando essa palavra. Ou o que Mateus quis dizer ao usar essa palavra, que foi a palavra que Cristo usou, bataloguel. A ênfase aqui não é nem na repetição. Presta atenção, o problema não é nem repetir a oração. A ênfase aqui é em vans, no bataloguel. E essa palavra aí, alguns acham, por exemplo, João Calvino achava que ela veio de um rei, não foi João Calvino, foi Erasmo. Ele achava que essa palavra bataloguel foi até uma criação natural das pessoas, que veio de um rei chamado Bacchus, que era um rei gago, e daí criou-se uma palavra. Bacchus virou bataloguel, que seria você estar igual a Bacchus, que você ficava gaguejando, não conseguia repetir a mesma coisa. Então Erasmo achava que veio dele. Teve um outro estudioso, que eu não consigo lembrar o nome dele agora, que achou que veio de um poeta grego que tinha o mesmo nome de Bacchus, e que ele era muito prolixo, muito, sabe, as pessoas quando liam as coisas dele davam sono, quando ele discursava, quando ele falava, as pessoas ficavam, oh meu Deus, lá vai esse bataloguel aí, tal. Essa segunda possibilidade é muito remota de ter sido, muito difícil de ter sido isso. Nós não sabemos a origem da palavra, mas nós sabemos o que Cristo disse acerca da palavra e o significado que tem para nós sabemos. Por exemplo, a ênfase é em van, é numa palavra, a repetição não teria problema, meu irmão. Sabe por que não tem problema? Não sei se eu coloquei aqui para frente, se eu coloquei eu falo, mas se eu não coloquei eu falo logo agora aqui. Jesus repetiu a oração várias vezes, a oração do Pai Nosso ele repetiu várias vezes, por exemplo. Lá no Getsemane, deixa eu ver se eu acho aqui. Lá no Getsemane, quando ele foi orar no Getsemane, antes de ser entregue, ele orou repetindo as mesmas palavras lá no Getsemane. Eu não marquei esses versículos aqui, mas o irmão pode conferir em casa depois, que quando Jesus é preso lá no Getsemane, ele orou repetindo as mesmas palavras, ou seja, a repetição não seria problema. É Mateus capítulo 26, versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então a repetição não é problema. O problema é vã, que a palavra bataloguel traduz, que na língua grega é o verbo batologuel, que aqui aparece como vãs. O que é isso, irmão? Olha, a vã repetição, como eu falei, é um abuso da natureza da própria oração. Se a oração é conversar com Deus, um batologuel, uma coisa vã, uma coisa repetitiva, seria o não conversar com Deus. Assim, a coisa vã aqui é você não ter essa conversa pessoal com Deus. Neste caso, vã seria então rezas. Me perdoe você que é católico que está assistindo esse vídeo, assistindo essa aula, e é com amor que eu falo isso com você, até porque eu sei o que é rezar, porque eu já rezei também muitas vezes, e sei a diferença hoje de rezar para orar, como Cristo está ensinando aqui. Mas reza é errado. Reza é proibido, não, é condenado por Cristo. A repetição, rosário, terço. Ele chega a dizer aqui: presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não serão. Porque
Batalogel é uma oração mecânica, é uma repetição, é a fala mecânica. Isso rebaixa o propósito da oração de um real e pessoal acesso a Deus a uma mera repetição mecânica de palavras. Por isso que não é ouvido. Isso entra, por exemplo, também, meus irmãos, as meditações transcendentais. Tem crente que faz meditação transcendental, está errado. É vã repetição. Aliás, tem um guru, agora que eu me lembrei que aqui tem um guru lá dos Beatles, Maharishi Mahesh Yogi, famoso guru dos Beatles, recentemente foi promovido para o inferno, porque morreu há pouco tempo atrás. Esse Maharishi Mahesh Yogi chegou a lamentar na televisão que as pessoas estavam confundindo a sua meditação com a oração. Ele chegou a dizer isso publicamente, numa entrevista com os Beatles do lado. E recentemente, que eu falo assim, uns 3, 4 anos atrás, ele voltou a falar isso. A meditação deles, transcendental, não é falar com uma pessoa, não é se conectar com uma pessoa, é se anular. E eles fazem isso através, sabe, de mantras, fica lá, ou então aqueles murmúrios, vã repetição, batalogel, condenado por Jesus Cristo. Mantras que eu acabei de falar também é vãs repetições. Já falei na aula passada que eu fui aqui no Hare Krishna várias vezes para conhecer eles, até para fazer uns trabalhos que eu estava fazendo sobre budismo, e dá dó. O cara, quando chega lá, o dia, acho que passa bem uns 30 dias, o iniciante, o dia todinho, meu irmão, sozinho com aquele negócio, o dia todinho, dá uma outra, aquilo aniquila o cérebro de uma pessoa, meu irmão. Enfim, batalogel é uma proibição de Jesus a rezas, meditações, mantra, rosário e por aí vai, certo? Lembre-se, a ênfase é no vã, não na repetição. Você pode repetir a sua oração, por exemplo, você tem uma pessoa doente, como nós temos várias pessoas doentes, nós estamos orando todo dia pela cura dessas pessoas, porque Jesus nos mandou orar sem cessar. Jesus nos ensinou a insistir, a persistir, a perseverar na oração. Então o problema não é repetir, o problema é a oração mecânica, a vã, o batalogel, a reza, o mantra, a meditação, e por aí vai. Então ele olha para o seu discípulo e diz: olha, orem assim. E ele deu um exemplo, que ele vai repetir outras vezes a oração do Pai Nosso. Eu queria, não sei se vou criar problema com ninguém, acho que não vou criar problema com ninguém, mas eu queria deixar uma coisa clara para vocês. As igrejas protestantes, de maneira geral, as evangélicas, de maneira geral, não oram o Pai Nosso. Por quê? Porque a Igreja Católica pegou a oração do Pai Nosso e transformou numa reza. E nós, evangélicos, fomos para o outro lado. Aí fica a Igreja Católica com vãs repetições, pegaram o Pai Nosso, fizeram uma reza, e fica nós, evangélicos, do outro lado, sem Pai Nosso nenhum. Na Igreja IEB de São José dos Campos, na CIEB de Caçapava, não lembro qual outra igreja agora, acho que a igreja, eles até usam véu lá, igreja, uma cor de oração, casa de oração. Não sempre, mas aqui e acolá mantém o padrão do Pai Nosso. Várias vezes eu já vi o pastor Wagner orando o Pai Nosso na igreja, o pastor Zé Luiz já vi algumas vezes, na casa de oração também já vi, certo? Mas não é errado orar o Pai Nosso, é errado fazer dela uma reza, aí é errado, porque a oração do Pai Nosso tanto pode ser usada como oração. Por exemplo, eu oro todo dia o Pai Nosso, vou confessar para os meus irmãos, antes das minhas orações, à noite eu começo com o Pai Nosso. Então eu começo assim: Pai Nosso que está no céu, como está na Bíblia, a oração completa, e emendo as minhas outras orações. Senhor, abençoa minha irmã que está fazendo tratamento com quimioterapia, que ela fique curada, meu irmão.
Acabei de falar com o irmão aqui da igreja, o Flávio, que corre risco de uma cirurgia ainda essa semana. Senhor, abençoa o irmão Flávio, que não precisa da cirurgia, Senhor. Seja com fulano, com Mateus. Olha pela saúde, olha pela minha filha, olha pela minha família, olha pelos meus filhos, olha pela salvação da minha família, olha pelo crescimento da igreja. Mas eu começo com o Pai Nosso. Então, essa é um entendimento que eu, pastor Helder, tenho da Bíblia, que eu acho que a oração do Pai Nosso tanto pode ser usada como oração, como eu uso, como um modelo, como Cristo deixou aqui na Bíblia. É assim que eu vejo. Agora, se um irmão ou outro irmão não concorda com a minha opinião, eu também respeito. Não é por causa disso que Deus vai deixar de te ouvir. Orando o Pai Nosso, orando outra oração, Deus vai te ouvir. Depende da intenção do seu coração. Então Jesus deu um modelo para nós. E realmente é o modelo que nós devemos aprender. Essa pregação aqui, eu não vou me demorar muito, mas eu prometo aos irmãos que no outro tempo nós iremos voltar a estudar a oração do Pai Nosso com mais profundidade, pelo menos umas 2 ou 3 mensagens, porque é importantíssimo. Como é que Jesus ensinou então a gente a orar? Veja o contraste de Jesus, da oração de Jesus, da contracultura cristã para as pessoas do mundo. Lembre-se, o fariseu orava com ostentação e egoísmo, para chamar atenção para si. O cristão tem que ser em secreto e piedoso, com fé, com humildade. Então ele começa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. Olha que coisa. Nós estamos falando do ser mais poderoso do mundo, do universo. O ser que criou o cosmos. Eu estava pensando ontem na volta de Jesus Cristo e eu estava dizendo: Senhor, esse universo que os astros nos olham, tão enorme, tão grande, não é nada comparado a Ti, Deus. Quando Jesus voltar, não é a terra que vai ver a volta de Jesus, é o cosmos, todo o universo, toda a criação, a estrela mais longe do planeta Terra, a bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz, vai ser um pingo d'água, um grão de areia na mão de Deus, o universo. E esse ser tão grandioso que criou tudo isso, Cristo olha para nós e diz: sabe quem Ele é? É seu Deus, mas é também seu Pai. Chega a arrepia, meu irmão. Chega a emociona você saber que Deus é seu Pai, nosso Pai, Pai nosso. Tão grande que não faz parte da nossa limitação de tempo e espaço. Ele está, não é no céu, em algum planeta, nos céus dos céus. Ele é que criou os céus, estás nos céus. Ele está além de todo esse cosmos. Mas ao mesmo tempo que está além de tudo isso, além de nós, isso aqui eu acho inacreditável, está em nós, está aqui, está dentro de cada um de nós. Por isso que a vã repetição, Deus não ouve, porque você não está conversando com Deus. A oração é você fechar seus olhos, ou de olhos abertos, como queira, dizer Pai Nosso, e saber que está conversando com uma pessoa, com um Deus Todo-Poderoso que atende por teu Pai. Se você ficar lá, você não está conversando com Deus, você está ridicularizando a bênção da oração que nos liga a Deus. Pai Nosso. Isso fala de uma, como eu falei, eu vou resumir para os irmãos, senão eu vou me animar aqui e vou passar do tempo. Mas isso fala de uma pessoa, Pai, um ser, uma pessoa, como eu, como você. Não fisicamente, mas uma pessoal, que pensa, que tem emoções, que conversa, que interage. Fala de uma pessoa que tem poder. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então, uma pessoa que tem poder e uma pessoa que ama. John Stott disse uma frase que eu acho lindo, vou ler para você aqui a frase de John Stott. Deus combina amor paternal
com poder celestial. O que seu amor ordena, o seu poder é capaz de realizar. Olha que coisa linda! Deus combina amor paternal com poder celestial. O que o seu amor ordena, o seu poder é capaz de realizar. Então a oração começa dizendo para nós de um ser pessoal, poderoso e amoroso, que atende como nosso Pai. Uma outra coisa interessante na oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, oração dominical, como nós chamamos, é que ela tem muita semelhança com os 10 mandamentos. Pega os 10 mandamentos e pega a oração do Pai Nosso, que tem muitas coisas parecidas. Eu não vou desenvolver tudo agora, mas vou dar uma dica para você. Por exemplo, os 3 primeiros pontos preocupam-se com a glória de Deus, com o nome de Deus, com o governo de Deus e com a vontade de Deus. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a primeira parte se preocupa simplesmente com a glória de Deus, com o nome de Deus, com o governo de Deus e com a vontade de Deus. Como é que nós oramos? Eu até acho que algumas orações dos crentes devem ser feitas no shopping, que a gente já começa pedindo logo a Deus: Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Alguém me mandou um vídeo essa semana, tipo assim, uma animação, que tinha um cara dizendo o seguinte, um cristão falando, era cristão e Cristo sentado no banco de uma praça. E o cristão dizia: Senhor, nesse Natal eu gostaria de ganhar. Aí vai sendo as coisas, né? Aí o Cristo responde para ele: mas peraí, o aniversário é meu ou seu? O povo inventa cada coisa, rapaz. Eu até ri com essa: o aniversário é meu ou seu? Mas irmão, essa piada, essa brincadeira mostra bem que realmente é assim mesmo. A gente começa a orar, irmão, já vai lá suplicando, pedindo: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. A oração do Pai Nosso mostra o contrário. Começa buscando a glória de Deus. Começa dizendo: Deus, Tu és santo, preocupado com o nome de Deus, exaltando a santidade de Deus. O nome é o caráter de Deus, é o que Deus é. O nome tem a ver com o seu caráter, com o seu ser. Santo és Tu, Senhor, é o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino, se preocupa com o governo de Deus, com o reino de Deus, Senhor. O que nós precisamos é do Teu reino, Senhor. O que nós mais precisamos é do reino de Deus na nossa vida. O que esse mundo mais precisa é ser governado por Deus. Seja feita a Tua vontade, que aí é o que pega, né, meu irmão? Tua vontade. É o que a Rainha Esther falou: se perecer, pereci, seja feita a Tua vontade. Porque a Tua vontade sempre é boa. A minha não é, mas a Tua é, Deus. A nossa não é, mas a Tua vontade é perfeita, Deus. Então a oração dominical tem essa semelhança. Se você for olhar para os 10 mandamentos, a mesma coisa acontece. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não usarás o nome de Deus em vão. Novamente a ideia do nome de Deus. Não farás para ti imagens de esculturas. E por aí vai. Então a oração dominical tem a ver muito com a estrutura dos 10 mandamentos. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Os primeiros tratam então da glória, nome, governo e vontade. Os outros 4 é que vão tratar do homem. Essa sequência é importantíssima. Ele deixou isso como modelo para nós. Assim, meu irmão, quando você começar a orar a partir de hoje, se já faz isso, amém, glória a Deus. Se não faz, a partir de hoje, quando for orar, se não quiser orar o Pai Nosso, então você começa orando: Senhor, o Senhor é exaltado, o Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é poderoso, o Senhor afirme quem Deus é. Glorificado seja o Teu santo nome. Faça-se a Tua vontade na minha vida da minha família, na vida da igreja. Se submeta, peça a Deus para dar graça para você se submeter à vontade dEle. Peça para que o governo dEle tome conta deste mundo, da tua vida, da tua família. Ele é tratado como santo, reverenciado, considerado. O nome de Deus reflete o caráter e o ser de Deus. Quando ele fala do seu reino, ele pede para que
o seu governo, a lei de Deus, seja vivida em toda a sua excelência. Muito bem. Agora, quando chega na segunda parte, e aqui eu já começo a partir para o final do nosso estudo, a segunda parte, que ele trata do homem para com o homem, presta atenção. É assim, Jesus Cristo é realmente inacreditável. É Deus, Jesus Cristo é Deus, a sabedoria dele não é humana, não tem condição de ser humana. Eu acabei de dizer que a primeira parte diz respeito a Deus, a sua glória, o seu governo, o seu nome. Não é isso que eu acabei de falar? Aí chega na parte, nós devemos começar a orar assim, aí chega na parte que diz respeito ao homem. A primeira coisa que ele vai dizer na oração dominical, versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Preste atenção na frase, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe o que significa isso? Significa um suprimento físico, é verdade. Ele começa pelo pão, até porque para você orar tem que estar vivo, até para você glorificar Deus neste mundo você tem que continuar vivo. Então a coisa que você vai precisar é o pão, o alimento para estar vivo, o suprimento físico, pão, água, por aí vai, o pão nosso. Mas mostra uma dependência a cada dia. Meu Deus, eu tenho que agradecer o pão que o Senhor me dá. Quantos crentes não oram mais na hora de comer uma refeição? Orar num restaurante, crente orar, é difícil demais hoje. São pouquíssimos crentes que vão comer num restaurante e oram, porque tem vergonha. Quando deveria seguir o exemplo de Jesus, o ensino de Jesus, agradece o pão nosso de cada dia, porque cada dia é Deus que te sustenta, cada dia é Deus que sustenta esse mundo. Como ele vai dizer aqui no Sermão do Monte, ele sustenta os pássaros, quanto mais a você. Então a primeira coisa é o pão nosso, suprimento físico. Aí continua: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A segunda coisa que eles pedem é perdão. Então o cristão, a primeira coisa, tem que pedir e agradecer pelo pão. A segunda coisa, perdão, que é o suprimento espiritual. A coisa mais difícil para um cristão e para qualquer pessoa: pedir perdão e perdoar. E na oração do Pai Nosso ele ensinou isso para nós: peça a Deus perdão das suas falhas e peça a Deus para te dar a capacidade de perdoar os outros. Suprimento físico, o pão nosso. Suprimento espiritual, o perdão. Terceiro, a tentação. Suprimento mental, porque toda a tentação começa na nossa mente. Irmão, os psicólogos hoje descobriram uma coisa, descobriram entre aspas, né? Descobriram a roda recentemente, que a Bíblia já fala o tempo todo. A Bíblia já mostrou isso desde o livro de Gênesis, que a Bíblia fala isso. Os nossos problemas começam das nossas mentes e nossos corações. A psicologia moderna, quando quer descobrir um assassino em série, presta atenção, quando quer descobrir um assassino em série, a primeira coisa que eles procuram é a primeira vítima deles. Todo assassino em série, a primeira coisa que a investigação procura é quem foi a primeira vítima. Por quê? Porque se descobrir a primeira vítima, vai descobrir mais ou menos onde ele agia, onde ele morava, onde ele estava. Porque a primeira vítima revela o que Cristo vai nos ensinar: a tentação. Um assassino em série começa quando ele cobiça, que está nos 10 mandamentos: não cobiceis. Assim que ele cobiça a primeira, ou primeiro, ou qualquer que seja a coisa lá, e ele pratica o crime, e ele começa a desenvolver essa sua vida, o investigador corre para ver logo a primeira, onde foi que ele cobiçou, para poder achar a sua área de atuação até onde ele mora. A tentação começa com a cobiça. Por isso que ele diz assim: olha, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. É o suprimento mental. Cuidado com o que você pensa, cuidado para onde você olha, cuidado para o que você deseja. Então, o pão nosso, suprimento físico, nós devemos pedir isso a Deus.
O perdão, suprimento espiritual, devemos pedir isso todo dia a Deus. A tentação, suprimento. E o que Satanás mais faz contra a gente é bombardear nossa mente com tentações. É na televisão, é no dia a dia, é no trabalho. Saiu para a rua, você já é tentado. Dentro de casa, você já é tentado. Até nos sonhos nós somos tentados. Então, por isso que nós temos que pedir a Deus suprimento mental todo dia para nos livrar da tentação. E por último, o mal, que é o suprimento, livra-nos de todo mal. Porque nós estamos no mundo mal, no mundo que jaz no maligno. Então temos que pedir, essa é a oração que nós devemos fazer a Deus. E o incrível, meus irmãos, são os verbos que ele usa nessas orações. E aqui eu chamo a sua atenção. Olha só: o pão nosso de cada dia dá-nos. Então, quando ele pede alguma coisa para Deus dar, Senhor, nos dê o pão. O outro verbo é perdoar. Senhor, nos ajuda a perdoar como o Senhor nos perdoa. O outro não tem o verbo em português, mas tem na língua grega, é não deixar. Eu tentei achar uma palavra em português, mas não tem. Não deixar. Não existe esse verbo em português. Na língua grega existe. Porque na língua grega, quando você coloca um A no verbo, se torna o contrário negativo, né? Então, no caso aqui, não deixeis cair em tentação. Seria, vamos dizer, preservar, o mais próximo que eu consigo achar em português. Não deixar cair em tentação. Preserve-nos da tentação. E por último, livrar. Olha só os verbos. Livra-nos do mal. Amém. Dar o pão. Perdoar nossos pecados. Não deixar cair em tentação. E livrar de todo o mal. Assim, o pão nosso, suprimento físico, o perdão, suprimento espiritual, a tentação, suprimento mental, e o mal, suprimento do. Amados, a oração do Pai Nosso é uma das belas orações, não vou dizer a mais bela, mas é uma das belas orações da Bíblia. Existem outras orações lindíssimas na Bíblia, como por exemplo a de Abacuque, que me emociona muito, a oração de Abacuque, Estevão, a oração de Estevão, a oração, tantas orações da própria Ana, que é uma oração linda, maravilhosa, do rei Davi, tantas orações do rei Davi. Mas aqui está um modelo para nós orarmos. Comece suas orações, meus irmãos, em primeiro lugar, exaltando a Deus. Se te faltam palavras, se você não sabe as palavras para exaltar a Deus, não tem problema. Então, ore, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Comece as orações exaltando Deus, glorificando a Deus. Aí depois você passa para você, para o próximo. Comece agradecendo o pão. Peça a Deus perdão dos seus pecados. Peça a Deus para te ajudar a ter um coração perdoador. Para que Deus te livre da tentação. Para que Deus te livre de todo o mal. Isso é o que nós mais precisamos. As outras coisas, como vai dizer aqui na frente, serão acrescentadas. Não é que você não vai orar pelas outras coisas. Ore. Ore pelos seus estudos, pela conclusão do seu curso, pelo emprego, como eu falei no começo, por pessoas que estão enfermas, precisando de milagres, pessoas que vão passar por cirurgias, por N motivos. Não é errado, pelo contrário, você tem que orar mesmo, é certo você orar, mas comece buscando a glória de Deus. Depois disso é para você, depois vai para o próximo. A oração do Pai Nosso é um modelo, mas também é uma oração que o cristão deve fazer. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula. Como nós dissemos no começo, a última aula desse ano de 2020. Nós queremos informar os irmãos que a Escola Bíblica entra agora em um recesso no mês de janeiro. Então, nesse mês de janeiro, nós não teremos as aulas da Escola Bíblica acontecendo às quartas-feiras, mas que os irmãos possam continuar
todos os dias, diariamente, semanalmente, buscando ao Senhor a sua palavra, porque com certeza nós temos muito a aprender ainda com a palavra do Senhor. Deus te abençoe, tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor, um restante de quarta-feira abençoado na presença do Senhor, um restante de semana abençoado na presença do Senhor, e nós voltamos no fim de semana com a nossa programação normal. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e continue tendo misericórdia das nossas vidas. Que sobre todos nós Ele levante o rosto e nos dê a paz, não somente hoje, mas eternamente, e amém. Deus te abençoe, uma boa noite.